Eu acredito que não resta dúvida que a coisa mais impressionante que foi possível fazer, porque tudo concorreu para isso, Congresso Nacional, a equipe econômica, foi a reforma tributária. A reforma tributária, eu acredito que ainda as pessoas não têm condição de entender a profundidade da mudança que vai acontecer nos impostos sobre consumo no Brasil. Porque hoje nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo, atestado pelo Banco Mundial. A última avaliação nos colocava na posição 184 de 190 países avaliados. Quer dizer, uma posição vexaminosa. E eu acredito que, não só com a emenda constitucional e as leis complementares aprovadas, como com o sistema operacional 150 vezes maior que o PIX, que já está em operação no SERPRO, nós vamos saltar para um dos melhores sistemas tributários do mundo. Isso é a própria carreira da Receita que atesta, porque eles estão visitando vários países com sistemas tributários muito modernos e que não terão o nível de digitalização e transparência que o sistema tributário brasileiro, não apenas com desoneração de investimento, desoneração de exportação, desoneração de bens essenciais como cesta básica, medicamentos e tudo mais, mas com nível de transparência que vai ser dado para que o cidadão saiba exatamente qual que está sendo a sua contribuição no ato da compra. O encadeamento disso com split payment, com, enfim, uma série de mecanismos inovadores, cashback, no caso de alguns produtos, uma série de coisas novas. Agora, a reforma tributária, essa vai entrar para a história, e eu acredito que 1º de janeiro do ano que vem isso já esteja claro para todos nós. Penso que os governadores, ao adiar um pouquinho a entrada em vigor do ICMS e ISS, fazem com que os seus efeitos se diluam um pouco. Mas eu acredito que o Brasil vai se tornar cada vez mais destino de investimento estrangeiro, em função das vantagens competitivas que já tem, mas, sobretudo, em função da reforma tributária. Agora, paralelamente a isso, nós corrigimos inúmeras distorções do nosso sistema econômico, também com a tributação da renda em vários âmbitos, né? Fundos que não eram tributados, a maneira como se encontrou de tributar dividendo, levando em consideração o imposto pago pela PJ. Tem muitas inovações na área de seguro, na área de crédito, né? Crédito do trabalhador, uma série de... o sucesso que o Ecoinvest está angariando, inclusive com um mecanismo de hedge inovadores para o investidor estrangeiro se sentir mais à vontade. Acho que tem uma série de mecanismos institucionais novos, produtos novos, que ainda não são de total domínio, porque, obviamente, que o tema fiscal acaba monopolizando o noticiário. E, apesar de monopolizar o noticiário, em geral, com desinformação. Então, é uma situação curiosa, que é o tema mais discutido nos últimos 3 anos, em geral, é de baixa qualidade técnica o nível da discussão. A adição de 3 parcelas, muito simples de entender, que é o orçamento que o governo anterior mandou para 2023, que tinha 63 bilhões de déficit. Isso, o orçamento encaminhado pelo governo anterior. Faltando os 44 bilhões de precatórios extra, porque a PEC foi considerada inconstitucional, a PEC do calote, pelo Supremo Tribunal Federal, e faltando o reajuste do Bolsa Família, que foi dado no dia 1º de agosto de 2022, para tentar reverter o quadro eleitoral daquela eleição. Somando tudo, você tinha um déficit contratado, esquece formalidades, PEC da transição. O déficit contratado para 2023, quando eu cheguei do Egito com o presidente, onde eu fui convidado para assumir a Fazenda, era de 1,6% do PIB. Déficit primário contratado.
E essa conta é uma adição de 3 parcelas. Ela é incontornável, essa conta está lá, não tem o que fazer com ela, não dá para botar debaixo do tapete. Então, a primeira conferência que eu fiz aqui, eu dizia, nós estamos dando um problema de 200 bilhões de reais. Eu não estou falando do Fundeb, eu não estou falando do BPC, eu não estou falando de emenda parlamentar, eu não estou falando da indenização devida aos governadores por conta do ICMS combustível. Esquece tudo isso aí. Eu estou falando de uma estrutural que até hoje não é considerada sequer nas centenas de editoriais escritos contra o governo sobre a pauta fiscal. Agora, qual foi o déficit do ano passado? 0,48% do PIB. De 1,6 para 0,48, você reduziu 70% do déficit primário. Ah, eu gostaria de ter ido além? Gostaria de ter ido além. Agora, você tem que negociar com o Congresso, que tinha acabado de aprovar aumento de despesa. Né? O Fundeb foi contratado até este ano, a escadinha de capitalização do Fundeb. As regras de flexibilização de elegibilidade do BPC foram contratadas em 2021. Então, como é que você equaciona tudo isso, né, com o clamor, que eu entendo da Faria Lima, mas assim, como dizem os baianos, eu só, né? Então, você tem que... E uma crise política também contratada. Porque você imagina o presidente Lula assume a presidência e fala, olha, lembra os R$600? Não é mais, é 400 agora, porque não está no orçamento. Bolsonaro esqueceu de colocar no orçamento para 2023 o aumento que ele deu a partir de 1º de agosto de 2022. São coisas impossíveis, inviáveis do ponto de vista político. É fácil você estar atrás de um computador dizendo o que o ministro da Fazenda tem que fazer. Agora, tem Supremo, tem Congresso, tem Faria Lima, tem mercado, tem setor produtivo, tem Palácio do Planalto, tem muita coisa para gerenciar. Agora, do ponto de vista profissional, o pessoal fala que é o pior emprego do mundo, e eu recomendo para todo mundo, se conseguir ser ministro da Fazenda, tentar. Porque é muito interessante você conhecer o Brasil a partir daquela cadeira.